Não poderia ser diferente. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, ocuparam a sede da Bolsa de Valores de São Paulo, hein? Os ativistas protestam contra a fome, a desigualdade social e o governo do presidente Jair Bolsonaro. Nas postagens feitas pelos manifestantes nas redes sociais, um comunicado oficial do movimento foi feito. Eu vou aqui ler para vocês. Aqui são formados os bilionários do sistema financeiro, aqueles que ficam ricos às custas da nossa pobreza. Com cartazes e bandeiras, o movimento também critica a política econômica do ministro Paulo Guedes. A Jovem Pan, a administração da Bolsa de Valores, afirmou que o protesto ocorre de forma pacífica e não afeta as operações do mercado. Em julho deste ano, o próprio MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, iniciou uma mobilização justamente no mercado financeiro com o objetivo de captar 17,5 milhões de reais com a emissão de um certificado de recebíveis do agronegócio, uma modalidade de título de renda fixa utilizada para financiar o produtor ou a cooperativa agrícola que tem como lastro a economia real, ou seja, a própria produção. Vamos conversar com o nosso quarteto aqui, porque hoje a tarde promete. Constantino, com essa coisa toda que rolou, ocupação, invasão, a Bolsa subiu. Pois é, né, Paulo? Isso aí é o retrato do atraso do Brasil, né? Essa patotinha contratada por um criminoso comunista vagabundo que não gosta muito de trabalhar, né? E que cai, inclusive, em contradição e incoerência, né? Porque o braço rural do mesmo movimento, porque tudo isso aí, no final das contas, serve ao gabinete do ódio, do verdadeiro gabinete do ódio, lulista, né? Tentando captar milhões na Bolsa e eles vão lá invadir, atacando a Bolsa. Falando em fome, né, o que a gente percebeu nas imagens era muita gente acima do peso, para começo de conversa. Na mídia, a gente vê uma reação de muitos veículos chamando de ocupação, aquilo que obviamente é uma invasão, assim como eles insistem em chamar de movimentos sociais aquilo que são grupos armados, criminosos, para servir aos interesses de oportunistas, como o próprio Lula e o seu PT, ou então Guilherme Boulos e o PSOL. Né? A mídia vai chamar isso de protestos democráticos, enquanto que chamou milhões nas ruas com suas famílias, num ato bonito, patriótico, cantando o hino de verde e amarelo, de atos golpistas e antidemocráticos. Isso mostra em que sintonia que está não só a mídia, como muitos empresários. Veja que a Luísa Trajano, cotada de vez em quando para ser vice do Lula, uma que apoiava bastante a Dilma, ela andou dando entrevistas esses dias mesmo, falando a mesma coisa que esse pessoal aí contratado pelo Boulos, né? Falando que o Brasil está com problema de fome, tem fome e tudo mais. É curiosíssimo eles terem mudado tanto o discurso, né? Há pouquíssimo tempo atrás, a turma toda da oposição falava economia fica para depois. E agora eles só falam de economia, né? Alguma coisa aconteceu muito curiosa aí no caminho. Outra coisa é a ignorância desse pessoal em relação à função de uma bolsa de valores. Não existe país desenvolvido que reduza o nível de miséria sem um mercado sólido de capitais, né? Isso é de uma ignorância, mas enfim, é o discurso que esse pessoal tem, né? E, por fim, no mesmo dia que a gente vê essas imagens que parece campanha a favor da reeleição do Bolsonaro indireta, né? Porque isso é um tiro no pé, isso assusta o mercado. O mercado lembra quem é Boulos, quem é Lula, né? Porque estão sempre juntos e tudo. Nesse mesmo dia, o FHC, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, divulga que tem que se juntar mais uma vez. Toda semana ele dá entrevista declarando voto antecipado no Lula. Né? Parece até que o PSDB deveria desistir de um candidato próprio. E ele vai lá e diz que não tem preconceitos, né? E que o Lula é um democrata. Então, no mesmo dia que a turma lulista faz isso, vai lá o FHC dizer que Lula é um democrata. É tudo uma grande palhaçada, Paulo, mas serve para mostrar bem o que é o Brasil real, que trabalha, que estava dia 7 de setembro nas ruas, e o que são aqueles que estão gritando porque as boquinhas, né, do Estado parasitário estão se fechando.
Piperno, boa tarde para você. Eu quero ler de novo esse comunicado oficial do movimento, porque eu, pelo menos, enxergo uma contradição e eu quero saber de você a sua opinião. Porque o comunicado diz o seguinte: aqui são formados os bilionários do sistema financeiro, aqueles que ficam ricos às custas da nossa pobreza. Só que, ao mesmo tempo, o próprio MTST vai lá e investe o seu dinheiro na bolsa. Como é que fica isso, Piperno? Paulo, primeiramente, boa tarde. Retórica vazia de um movimento que não tem lá muito sentido. Agora, também um movimento que durou lá menos de 2 horas, foram lá, fizeram o seu protesto. A própria direção da Bolsa diz que tudo ocorreu de forma pacífica, e o fato é que, pacificamente ou não, as coisas não devem acontecer dessa forma. Se o objetivo era, por meio de reclamações justas aí contra a política econômica, angariar simpatias, adesões, as causas aí do movimento, é claro que isso é um tiro no pé, porque ninguém se sensibiliza com esse tipo de manifestação. Aliás, provavelmente nem os candidatos mais do centro à esquerda, que não querem carregar, de fato, esse tipo de manifestação, de ameaça de ocupações, de ameaça de invasões no seu currículo. Agora, também tem uma coisa, né? A gente não pode dizer que esse movimento tenha, por exemplo, a proporção daquele dos meliantes, dos gangsters políticos que, incentivados, por exemplo, por Trump, invadiram o Capitólio. Aliás, 78 estão presos até hoje, até porque deixaram um rastro de 5 mortes. Então, veja bem o que o bandidão mor da extrema-direita mundial acabou despertando, né? Incentivando essa turma toda a esse ato, não apenas de vandalismo, mas mesmo de terrorismo, né? E causando muitas mortes. De qualquer forma, em relação ao fato como o mercado encara, por exemplo, a candidatura Lula, é óbvio que não é a mais simpática do mundo. O mercado, por exemplo, gostaria muito mais, os bilionários investidores da Bolsa, como o próprio MTST disse, gostariam muito mais de ver, por exemplo, um João Amoedo liderando pesquisas. Mas, infelizmente, para eles isso não é possível. E hoje, inclusive, a respeito disso, a XP divulga um levantamento que ela fez aí com 77 grandes investidores, analistas, economistas e tal, sobre o que eles acham da próxima campanha eleitoral. E a maioria deles aponta, de fato, um favoritismo para o Lula e deixando, inclusive, perspectivas muito negativas para a economia do Brasil em 2020, para esse resto de ano. Eles apostam em alta de inflação, em queda da Bolsa e em taxa de juros ainda mais alto, ou seja, o cenário não deve ser nada virtuoso, segundo essas análises. Muito bem. Bruna Torlai, o Piperno traz aqui a comparação com o movimento trumpista lá dos Estados Unidos, que invadiu o Capitólio. Dá para comparar? É incomparável, né? Mesmo porque esse movimento, esse protesto que a gente viu hoje lá na Bolsa de Valores, é algo previsível, é algo documentado, é algo que segue um manual, né? Eu até vou recomendar para vocês uma leitura que é importante, que é um livro chamado Bela Baderna, Ferramentas para a Revolução. Vamos lembrar que existiu em 2005 o Fórum Social Mundial, não sei se o pessoal lembra disso. No Fórum Social Mundial definiu-se uma nova maneira de promover supostas ações, né, pela justiça social, etc. Novas maneiras de esquerda se organizar e trabalhar. E todas aquelas táticas que estão sendo discutidas na esquerda, entre os antifas, dos quais os black blocs são só um ramo, né? Todas elas estão reunidas nesse livrinho chamado Bela Baderna, que é escrito justamente para todo jovem que quer ser um revolucionário. Então, não é um livro de crítica a esses movimentos, é uma espécie de cartilha. E qual é a característica o que a gente encontra no Bela Baderna, né, que define todas as táticas que a esquerda tem usado hoje? São movimentos que fazem uma certa baderna precisando de poucas pessoas, ou seja, é uma maneira de você se fazer ouvir
sem precisar de engajamento real da sociedade. Então você continua na sua bolha, você continua no seu grupo fechado de ativismo. Claro, né? A gente está falando aí de fome, é muito engraçado, porque a gente sabe que esses movimentos de esquerda, muitos deles são financiados pelos metacapitalistas, né? Pelos bilionários. Então chega a ser uma piada. A gente vê eles dizendo, ai, que horror, daqui sai... Sim, sai os bilionários que sustentam vocês, né? O MTST, a gente sabe, a gente tem documentado. Todo esse canal do dinheiro que sai de Open Society, etc., para várias ONGs aí ligadas a esses movimentos sociais. Mas o que é interessante do Bela Baderna é que você percebe que as táticas próprias dessa nova esquerda são de ocupação. Vamos entender, vamos falar assim, já que o Piper não quer fazer uma comparação, vamos comparar o 7 de setembro dos Patriotas com essa invasão aí do MTST à Bolsa de Valores. O que é uma ocupação, como eles dizem, né? A gente sabe que é invasão, mas ocupação é você ir até um espaço fechado e fazer a sua baderna lá, aparecer. Percebem que não é preciso de muita gente para fazer uma grande esbórnia nessa tática? Agora, você lotar uma das avenidas mais largas da maior cidade do país, aí você tem que ter engajamento social. Então, essas táticas, elas são interessantes porque elas revelam que a esquerda, tendo percebido que já não tem a mesma interlocução e o mesmo poder de convencimento das pessoas comuns, né, da sociedade, elas definem táticas que realmente não dependem da adesão real das pessoas de carne e osso, que têm ideias e que realmente sofrem aí com esses problemas da economia, com as pessoas até inclusive que têm fome, mas que nesse momento não tem tempo de ir lá batucar na bolsa porque estão trabalhando para se virar, arrumar e levar comida para casa, né? Sem precisar do povo, você consegue dizer que você existe como movimento, tá? Eu vou até indicar aqui para vocês que quiserem, chama Bela Baderna, Ferramentas para a Revolução, organizado por Andrew Boyd e David Oswald Mitchell, certo? É um livrinho fácil de achar, toda essa lenga-lenga aí da esquerda, vocês encontram lá todas as táticas e eles dizem, não, tem que fazer algo bonito, algo legal, algo poético, algo que encante a sociedade, uma baderna organizada. É tudo muito sofisticado, muito caviar, como os metacapitalistas gostam que seja. Serrão, vou trazer aqui algumas falas da Débora Pereira, ela que é liderança do MTST e que, enfim, distribuiu alguns cartazes, inclusive na manifestação. O argumento deles diz o seguinte, é inadmissível que quase 100 milhões de brasileiros estejam em situação de fome e insegurança alimentar, enquanto os bilionários movimentam 35 bilhões de reais por dia só aqui na Bolsa de Valores. E para quem não acompanhou por imagens e está nos acompanhando pelo rádio, os manifestantes cantavam e levavam faixas e alguns cartazes na manifestação com alguns dizeres, entre eles, sua ação financia a nossa miséria. Tá tudo caro e a culpa é do Bolsonaro. Brasil tem 42 novos bilionários, enquanto 19 milhões passam fome, tem gente ficando rica com a nossa fome. Para finalizar, eles gritavam e levaram, inclusive, ossos bovinos durante o ato, dizendo até osso que era dado em açougue agora é vendido. Serrão. Saudações, meus amigos e amados haters. Que retórica esquerdista linda, linda, linda e maravilhosa. Olha, chegou a comover o meu coração leviano de pedra. É brincadeira o que esse pessoal faz em termos de guerrilha de comunicação. É criação de factoide sem relação entre a causa e o efeito, o que, do ponto de vista político, dá o defeito no final das contas. Essa estratégia MTST é impressionante e contraditória e paradoxal em Brusundanga. Por quê? Todo esse movimento que trata de invasões ilegais de propriedade, ocupações fora da lei e indevidas de espaços públicos, ele é bancado por uma das mais poderosas cooperativas de crédito agrícola do Brasil. Essa é a contradição. Isso é muito curioso. Então, o alto capitalismo no campo financia a baderna no espaço urbano da cidade. Esse mesmo grupo também é o produtor dos tais alimentos, que deveria estar cuidando de erradicar essa fome que tanto a esquerdalha faz, como utiliza na sua retórica como a causa de a fome é gerada pelos bilionários.
essa relação não existe. Se a moça do MST criticou essa Bolsa de Valores, eu também critico. Essa nossa Bolsa é uma Bolsa michuruca. Porque se aqui tivesse capitalismo, a gente teria que estar movimentando não 35 bilhões, mas 350 bilhões. Mas como o Brasil é um país capimunista, que não gosta de capitalismo, aqui é cartorial, aqui é um país de... além dos cartórios, dos cartéis, outra desgraça da nossa economia, e um país que tem um empresariado com cabeça de senhor de engenho, de senhor de escravo, e não de verdadeiro empreendedor. Graças a Deus isso está mudando, temos empreendedores sendo criados, uma nova mentalidade vem surgindo junto com o conservadorismo. Agora, essa proposta da esquerda ela é absurda, é pura narrativa. Eles não acrescentam nenhuma proposta concreta para melhorar o sistema. Qual é a proposta deles? Nenhuma. Enquanto isso, ele é bancado por uma poderosa cooperativa de crédito agrícola. Então, a gente precisa parar com essa discussão idiota. Empresários brasileiros precisam acordar. Esses 77 que o Piperno citou ainda há pouco na pesquisa da XP, eles vivem no planeta inca-venusiano, né? Devem ser amigos lá do marciano da esquina. Eles não estão vivendo no Brasil. Eles não estão entendendo a real dinâmica da nossa economia, que vai bombar. A economia real está produzindo e vai bombar. Só que esses, por algum interesse político ou retórico, estão tentando inventar a história que a inflação vai sair do controle, que os juros têm que aumentar. Claro, essa turma certamente é a turma que não trabalha. Então, eles querem ter lucro no rentismo, aplicar o dinheirinho lá sem trabalhar e ter resultado do juro alto, porque o país é distorcido. O capitalismo aqui funciona errado. O banqueiro que deveria utilizar o seu próprio dinheiro para financiar projetos, não. Ele usa o dinheiro dos outros para te emprestar dinheiro a juros absurdos e para não produzir nada e gerar rentismo e ficar rolando a dívida pública do país. Então, esse tipo de mentalidade no Brasil é que tem que mudar. Desses empresários rentistas que não trabalham a produção, a gente não precisa. Eles são tão danosos para o país quanto essa esquerda que não tem proposta nenhuma e só fica fazendo manifestação inútil. Constantino, dando uma olhadinha aqui no Twitter, eu encontro aqui um tweet do Boulos que eu queria que você pudesse comentar, que ele diz o seguinte: o lucro de uns não pode ser a fome de outros. Qual que é a correlação que ele está tentando fazer entre o lucro e a fome, Consta? Ele também chamou de Brasil Real, aquela turminha, aquela patotinha acima do peso contratada por ele para ir lá fazer esse espetáculo medonho, né? Isso aí fede a naftalina, né, Paulo? Isso é uma tese marxista para lá de refutada, que trata a economia como um jogo de soma zero. Veja, a era de bronze não acabou por falta de bronze, né? Nós estamos hoje mandando gente para Marte, né, por questão de produtividade. O uso que a gente faz dos recursos naturais, dos insumos, é que mudou. E isso graças ao capitalismo. Então, essa tese ridícula, mas da qual toda a narrativa esquerdista depende, em essência, toda, de que João é rico porque Pedro é pobre, isso é a velha falácia da economia como jogo de soma zero, né? E além de ser ridículo, isso como tese econômica, basta olhar como as sociedades capitalistas, o Ocidente em geral, tem enriquecido, subido a maré para todos. Hoje, um operário de classe média americano tem um conforto material que faria qualquer nobre medieval morrer de inveja, né? Isso se deve ao capitalismo, que essa turma cospe e cospe de forma hipócrita. Esse que é o ponto, né? São financiados por pessoas como Jorge Soros, o maior especulador do mundo, né? Vários banqueiros acabam, de alguma forma, defendendo esse tipo de coisa também. Aliás, é até curioso isso, porque eu pego o gancho, né, para dizer que basta colocar Bolsonaro no meio dos alvos ali, que essa turminha já tinha a garantia de que em alguns veículos de comunicação iam ser muito bem tratados. Então, de fato, no principal jornal carioca, né, tá lá dizendo que movimentos sociais ocuparam a Bolsa para protestar contra o problema da fome, né? E aí, em cima, a propaganda era de um banco de investimentos, né? Então, tudo isso muito brega, muito ultrapassado. A esquerda é ultrapassada. A esquerda é uma coisa que se alimenta da ignorância, se alimenta das pessoas que por algum motivo não estudaram,
não quiseram estudar, né? E também foi um timing muito ruim, porque o FMI elogiou o desempenho da economia brasileira, dizendo que se saiu melhor do que o esperado, né? Então, veja, Paulo, eles conseguiram o que eles queriam, né? Todo mundo está falando disso hoje. Nós abrimos o programa com metade quase do nosso programa falando de meia dúzia de gato-pingados contratados acima do peso. Podiam pelo menos pegar na Cracolândia uns ou os outros ali para simular algum tipo de pobreza, de deficiência. Contratados por um vagabundo parasita, né, que é assim com o Lula, para fazer um escarcéu, porque na prática o que eles querem é jogar os holofotes da mídia, que aceita de bom grado, que o tema agora é economia. Aquilo que essa mesma militância na mídia dizia há alguns mesezinhos que não era para focar não, só o Bolsonaro estava focando, porque isso ficava para depois, né? Então é tudo um espetáculo brega, ultrapassado, e que qualquer pessoa que tem um mínimo de inteligência, né, percebe de longe a armação, o truque medonho. Agora, Piperno, eu quero ouvir um pouco a sua avaliação sobre essa parte que o Constantino coloca, né, que é justamente a essência do movimento, que é uma certa luta por uma chamada igualdade, né? O Constantino até usa o exemplo de que João é rico porque Pedro é pobre. Eu quero que você possa avaliar isso. Qual que é seu pensamento, Piperno, e no que o movimento pode ter razão? O movimento pode ter razão no sentido de que ele expõe, mais uma vez, ele usa, aliás, um ambiente, como eu disse antes, equivocado, uma plataforma errada, mas ele usa, enfim, tudo isso para exatamente chamar a atenção para o momento tétrico da economia brasileira, que tem mais de 14 milhões de desempregados, um número inédito de pessoas passando fome. Isso é fato. Isso, aliás, é só andar um pouquinho nas ruas, né? A gente nem tem muito trabalho para constatar isso. Um momento em que, por exemplo, a economia do Brasil, nesse segundo trimestre, foi a que menos cresceu entre as 20 maiores economias do mundo. Aliás, o PIBinho, menos 0,1%. Então, é claro que a economia do Brasil tem uma série de problemas, a política econômica é danosa, enfim, o país não cresce há muito tempo. Aliás, o país não cresce, na verdade, e não cresce de forma substancial desde que o Lula deixou o governo em 2010. Então, é óbvio que tem argumentos, mas tudo feito realmente de uma forma errada. Acho também, aí, excepcionalmente, vou concordar com o Constantino, usando argumentos ruins, e não é porque o João é rico que a Maria tem que ser pobre, as coisas obviamente não funcionam assim. Agora, também, eu me espanto de constatar que a dona Luísa Trajano deve ser uma marxista, o Soros é outro, o pessoal da XP nem se fala, e a própria Bolsa, né? Porque, afinal de contas, a Bolsa até diz que foi um protesto pacífico e não tomou atitude alguma, e, por sinal, a Bolsa, o pessoal da Bolsa, se dava muito bem com as autoridades do governo Lula. Bruna, o que você acha sobre essa fala do Piperno? Eu acho que se a economia tivesse tão ruim, eu não sei se o MST teria conseguido captar na Bolsa os seus 17 milhões e nem se o MST mesmo estaria ganhando tanto dinheiro com arroz orgânico, que eles são os maiores vendedores aí de arroz orgânico. E para quem sabe, em zona urbana e em mercados de orgânicos é praticamente um passeio de luxo, porque é tudo absurdamente caro comparado com a feira, que é o que cidadão comum, aquele que foi para a rua no dia 7 de setembro, aquele que tem vínculo concreto com a realidade, é o mundo que esse cidadão frequenta, tá? Então, é muito interessante a gente analisar o movimento de hoje, né? Eu acho que é importante a gente falar dessa meia dúzia de gato pingado, como o Constantino disse, porque o que a gente percebe? Que eles não têm interlocução nenhuma com a sociedade, tá? O movimento de hoje, o movimento dos comparsas acima do peso, do Bulos, ali na Bolsa, só demonstra que a esquerda não tem um pingo de capacidade de movimentar a sociedade civil. 7 de setembro, Paulista cheia. Hoje, meia dúzia tendo que ocupar a Bolsa, que é um prédio fácil de fazer parecer lotado. É uma tática que você precisa de pouca gente. Quando você não fala com a sociedade, resta você fazer esse tipo de baderna pré-programada. Enquanto isso, claro, né, você torce aí para que o PIB suba, para que os investimentos do MST continuem rendendo bem ali na Bolsa. Serrão, para a gente fechar. O Brasil precisa de um choque de capitalismo. E, curiosamente, esse movimento aí dos sem terra, dos trabalhadores urbanos, que é bancado por uma cooperativa de crédito, são exatamente hoje as cooperativas de crédito que
trabalham o capitalismo brasileiro da melhor qualidade. Olha que coisa curiosa. Então, nós temos aí o nosso agronegócio pungente exatamente porque ele não depende de banqueiros, que são sanguessugas do dinheiro alheio, para sobreviver. Eles financiam sua própria produção, eles bancam a produtividade, a efetiva geração de emprego, a criação de tecnologia. Nós vamos ter aí um agronegócio que vai investir pesadíssimo, previsão de 1 trilhão aí de investimento na era 5G, assim que ela for implantada nesse Brasil atrasado. Então, nós precisamos do choque capitalista que vai gerar emprego, efetiva renda e botar as pessoas para produzirem e terem estabilidade e prosperidade. Sem isso, a gente não vai a lugar algum. A retórica de esquerda não serve para nada. É inútil.